E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Onze horas 47 minutos, na sua tela, imagens de Juazeiro, ponte Presidente Dutra, que liga a Bahia a Pernambuco. Nesse momento, trânsito tranquilo na cidade, a temperatura é de 29 graus, a máxima hoje pode chegar aos 32, a mínima 19. Vamos girar? Vamos pro oeste, Barreiras, rotatória da BR-242, em Barreiras já é diferente, ó. Olha como está engarrafado aí no sentido centro da cidade. Pois é, nesse momento em Barreiras a temperatura é de 31 graus, a máxima pode bater 34, a mínima 17. Uma grande amplitude térmica em mais esse dia de inverno em Barreiras, no oeste da Bahia. Chega pra cá, tá começando o seu Bahia Meio-Dia com tudo o que mais importante acontece na região norte e oeste do estado para você ficar muito bem informado. A gente começa conversando com as nossas equipes de reportagem, que já está todo mundo por aqui, ó. Thiago Santos, Gabriel Pires, Aline Miranda e Amanda Franco. E eu falo primeiro com o Thiago, porque ele traz informações sobre uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios em Juazeiro. Thiago, bom dia para você. Oi, Miller, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pernambuco com auxílio, com o apoio da Polícia Civil aqui da Bahia, justamente com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação aqui no Vale do São Francisco, ou seja, atuação tanto em Petrolina como também aqui em Juazeiro e outras cidades. Essa ação teve o objetivo de cumprir quase 30 mandados de busca e apreensão e também de prisão. Esses mandados foram cumpridos no lado pernambucano e também aqui em Juazeiro. Já eu volto trazendo os detalhes dessa importante operação que foi deflagrada na manhã de hoje aqui na nossa região. Miller. Thiago, obrigado pelas informações. Agora eu vou conversar com o Gabriel Pires, gente, porque ele vai falar sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de preservação permanente. Isso próximo à comunidade da Muriçoca, em Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel, já estou vendo uma grande área de queimada aí com a vegetação destruída. Foi aí que aconteceu esse incêndio? Bom dia para você. Aqui é no perímetro urbano da cidade, local que também está sendo registrado vários incêndios aqui no município, viu, Miller? Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse incêndio, ele contou com a participação das equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também de voluntários que atuaram no combate. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Combinado, Gabriel, até já. Olha, eu converso também com a Aline Miranda, que vai nos atualizar sobre a tragédia de ontem em Santa Rita de Cássia, onde 3 pessoas da mesma família foram encontradas mortas numa cisterna. Aline, bom dia. Bom dia, Miller, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Miller, foi sepultado na manhã de hoje o corpo de Edgar na cidade de Cotegipe. Hoje à tarde tem um sepultamento de Flávia e de Caio na zona rural de Mansidão. A polícia descarta a possibilidade de descarga elétrica na morte das 3 pessoas da mesma família. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes com as atualizações dessa situação. Eu volto contigo. Uma tragédia ainda cercada de mistério. Até já, Aline. Olha, Amanda Franco traz informações sobre uma escolta de pás eólicas que pode deixar o trânsito mais lento. Isso entre Salvador e Jacobina durante essa semana. Oi, Amanda, traz as primeiras informações pra gente. Bom dia. Oi, Miller, muito bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Bahia Meio-Dia. Exatamente esse transporte, como você falou, vai de Salvador até Jacobina, então passa aí por 2 BRs, a 116, a 324. E daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, orientação da PRF, para que os condutores tenham muita atenção redobrada. O trânsito deve ficar um pouco lento, tem os horários que esses veículos estão trafegando, são 96 metros de veículo com essas pás eólicas. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para você, Miller.
É muito curioso, né? Imagine. Gente, muito obrigado aqui pelas primeiras informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar porque temos muitos assuntos a tratar ainda hoje. Olha, 2 homens em uma motocicleta surpreenderam um homem de 38 anos e atiraram contra ele, isso em Jaguarari. A vítima foi identificada como Yuri Laranjeira. Ele estava na porta de casa. O Yuri foi encontrado sem vida no meio da rua e a delegacia da cidade está investigando esse caso. E Juazeiro realiza hoje um corujão de multivacinação para ampliar o acesso da população aos imunizantes. Essa ação acontece no Centro de Saúde 3, na Orla, e faz parte da campanha nacional. Daqui a pouco você vai saber os horários, quem pode vacinar e quais as vacinas que estão disponíveis. E o Oeste Baiano, gente, está no trajeto de uma das maiores competições de automobilismo do país. É o Rally dos Sertões, que tem etapa em Luiz Eduardo, com desafios, poeira, muita adrenalina, e a gente vai conhecer um pouco mais das máquinas, dos pilotos, a rotina do pé na estrada e quais locais eles vão percorrer. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Bahia Meio Dia. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Genética, reprodução, nutrição, gestão e rentabilidade da pecuária moderna. Primeiro Fórum de Pecuária da Bahia, da produção ao lucro. Dias 28 e 29 de agosto, em Barreiras. Os maiores especialistas apresentando tecnologias e soluções para a geração de negócios no setor. Oferecimento: Algavite JCO. Se o capim está no limite, chame Algavite. E Prefeitura de Barreiras, capital do presente e do futuro. Atenção, Barreiras! A Azevedo Materiais de Construção tem pisos de alta qualidade, variedade para todos os estilos e preço de fábrica que ninguém bate. Venha escolher o piso ideal e transformar sua obra economizando de verdade. Senhores profissionais de beleza do interior, é hora de comprar. Feira Nacional de Beleza Fest-Ré Brasil, com 240 marcas, 21 workshops e congressos, de 27 a 29 de setembro no Centro de Convenções em Salvador. Venham de caravana, de ônibus, de carro, de avião, mas venham! O cliente falou que tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando gestão? Vem pro Sebrae. Da logística ao fluxo de caixa? Vem pro Sebrae. A sua obra pode te levar muito mais longe. Participe da promoção Compra Premiada Permacom e Amanco. Na compra de R$50 em produtos Amanco, você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km. Quanto mais comprar, mais chance você tem de ganhar. Vem pra Permacom e participe! Há um ano, a Atomos Medicina Nuclear trouxe um novo marco para a saúde do oeste da Bahia. Já são cerca de 1.000 exames realizados e 56 cidades atendidas. Atomos Medicina Nuclear. Um ano de história. Um futuro inteiro pela frente. Operação Fecha Mês BYD Lane. Sub Pro com emplacamento grátis. Dolph Mini entrada mais parcelas de apenas R$ 999. E King GS com emplacamento e IPVA grátis. A hora é agora. Vem pra BYD Lane. Chegar aos 33, a mínima 17 hoje em Leme. Vamos para Barreiras, rotatória da 242, olha, segue o trânsito ali, ó, congestionado, nesse finzinho de manhã, início de tarde, 11h55 nesse momento, e Barreiras com dia ensolarado, nenhuma nuvem no céu. Olha, a gente volta aqui no Bahia Meio Dia te contando o seguinte, ó, 8 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão foram cumpridos hoje durante uma operação das polícias civis de Pernambuco e da Bahia, que tenta desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e homicídios, isso no Vale do São Francisco. Tiago Santos vai trazer as informações pra gente. Tiago, quase 30 mandados judiciais, explica pra gente. Exatamente, Miller, foram exatamente 8 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nessa operação
intitulada Compressão e que foi deflagrada na manhã de hoje. É uma operação que acontece de forma conjunta entre forças de segurança do estado do Pernambuco, né? A operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, mas também tem atuação da Polícia Civil aqui da Bahia, especificamente aqui de Juazeiro, justamente porque essa operação ela foi cumprida aí tanto em Petrolina como também aqui em Juazeiro. De acordo com as informações da Polícia Civil, Miller, essa operação ela foi deflagrada justamente para desarticular essa organização criminosa que tem a atuação tanto em Petrolina como também aqui em Juazeiro e em outros municípios da região do Vale do São Francisco. Segundo a Polícia Civil, foram 8 mandados de prisão, como eu disse, 18 mandados de busca e apreensão. Todos esses mandados eles foram expedidos aí pela comarca da Justiça da cidade de Petrolina. Essa organização criminosa é especializada tanto no tráfico de drogas como também tem aí diversos crimes de homicídios que são atribuídos a essa organização. De acordo com a Polícia Civil, eles entraram em campo, em ação para cumprir 8 mandados de prisão, porém 5 na verdade foram cumpridos. Houve também uma prisão em flagrante, então foram 6 prisões que de fato aconteceram, que de fato foram efetuadas, mas os 18 mandados de busca e apreensão foram todos cumpridos. Em Petrolina, foram cerca aí de 10 bairros que foram alvo dessa operação, locais, residências e outros estabelecimentos que são vinculados a essa organização criminosa, direta ou indiretamente. Já aqui em Juazeiro, segundo a Polícia Civil, Miller, esses mandados foram cumpridos no bairro Rio Jordão, aqui na cidade, bem como também no distrito de Maniçoba, que fica na zona rural de Juazeiro. Aqui foram exatamente 2 mandados de busca cumpridos e uma prisão que foi efetuada também. Essa operação, segundo a Polícia Civil, ela acontece justamente para restringir a atuação dessa organização criminosa, ou seja, tentar diminuir a sua força de atuação. É uma organização criminosa que ela é centrada em Petrolina, mas que já tem aí desmembramento também aqui em Juazeiro e em outras cidades. A polícia disse que essa operação teve o objetivo também de apreender materiais como aparelhos celulares e outros materiais que podem ajudar nas investigações. E vale lembrar também que essa operação ela começou em março, foi deflagrada agora, mas as investigações continuam justamente para que outros alvos, outros mandados sejam cumpridos e outras pessoas também possam ser presas. Foi uma ação que mobilizou aí cerca de 130 agentes de forças de segurança do Pernambuco e também aqui da Bahia. Miller. Tiago, obrigado pelas informações. Olha, 11h59, 5 foragidos da Justiça foram presos durante uma operação. Isso aconteceu, gente, vou trazer para você aqui, a Operação Ponto Final em Feira de Santana e Juazeiro. É uma operação que está aí cumprindo mandados de prisão contra essas pessoas que já eram procuradas pela polícia e, por conta disso, foram 4 prisões em Feira de Santana e uma em Juazeiro. São crimes como estupro de vulnerável e roubo e homicídio. E uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante suspeita de fraude. Deixa eu trazer aqui para vocês essas informações. Pronto. Olha lá, a gente ainda está acompanhando aqui essas informações. Tive aqui um probleminha, gente, e vou trazer para você agora sim. Olha, agora vamos ler aqui, uma mulher de 29 anos, agora sim, foi presa em flagrante por suspeita de fraude eletrônica e ameaça, isso em Paulo Afonso. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos faziam pedidos de produtos para uma rede social e enviavam comprovantes falsos de pagamento. Uma vítima percebeu a fraude ao conferir a conta bancária e constatar que o dinheiro não havia sido depositado. Essa vítima acompanhou a entrega e identificou a mulher e um homem recebendo as mercadorias. O homem conseguiu fugir com os produtos enquanto a mulher foi contida até a chegada da Polícia Civil. Durante essa ocorrência, a suspeita teria ameaçado uma das vítimas. A mulher foi levada para a delegacia, autuada em flagrante e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para localizar o segundo suspeito e identificar possíveis outras vítimas. A fraude eletrônica prevista no Código Penal pode resultar numa pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa.
O crime de ameaça prevê detenção de 1 ano a 6 meses ou multa conforme o caso. E foi enterrada hoje pela manhã uma das 3 vítimas encontradas mortas dentro de uma cisterna de 16 mil litros, isso na zona rural de Santa Rita de Cássia. Essas vítimas eram da mesma família. A Aline Miranda está acompanhando essa história. Aline, qual é a principal linha de investigação? Você já falou que a hipótese de descarga elétrica, do choque elétrico, foi descartada. Exatamente, viu, Miller? De acordo com informações atualizadas na manhã de hoje pela Polícia Civil aqui de Barreiras, essa possibilidade de ser uma descarga elétrica que tenha matado as 3 pessoas da mesma família na cidade de Santa Rita de Cássia foi descartada depois do exame que foi realizado ontem no Departamento de Polícia Técnica aqui de Barreiras. Eles trabalham com outras possibilidades, entre elas a possibilidade de ter acontecido uma intoxicação por algum tipo de gás dentro da cisterna onde estavam o casal e, consequentemente, também este garoto de 10 anos. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo de Edgar Barbosa, de 29 anos. O sepultamento aconteceu na cidade de Cotegipe. Agora à tarde será feito o sepultamento de 2 das vítimas, que no caso seriam a Flávia, de 27 anos, e o filho dela, de apenas 10 anos, o Caio. O sepultamento dos 2 deve acontecer na zona rural da cidade de Mansidão, onde eles nasceram, e que é no povoado de Baixinha, que fica na zona rural da cidade de Mansidão. De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, os 3 foram encontrados ontem mortos dentro da cisterna na localidade onde eles trabalhavam. Uma cisterna que comporta cerca de 16 mil litros. Inicialmente, se trabalhava com a possibilidade de uma descarga elétrica, porque existia uma bomba dentro da cisterna. No entanto, a polícia, após uma perícia mais detalhada, pôde constatar que não havia nenhum tipo de energia elétrica sendo passada através dessa bomba. Por isso mesmo, os corpos passaram por exame mais detalhado de necrópsia no Departamento de Polícia Técnica, inclusive exame de sangue, para tentar constatar quais seriam as possibilidades que poderiam ter causado a morte. O casal, Flávia e Edgar, deixam agora 2 filhas, uma de 7 e uma de 5 anos, que estão sob responsabilidade da família. As 2 crianças também estavam no local no momento do acidente que aconteceu na zona rural de Santa Rita de Cássia. Inclusive, os moradores informaram à Polícia Civil que foi uma dessas crianças que foi até uma casa vizinha para pedir socorro para que pudessem fazer o atendimento imediato dos pais e do irmão, que ainda encontravam-se 2 com vida, e a mãe, Flávia, infelizmente já sem sinais vitais. A gente conversou com o delegado na manhã de hoje, o doutor Leonardo, que é responsável pela 11ª Corpim, que é responsável por toda a região, e que explicou para a gente um pouco sobre como que está a linha de investigação para essa situação. A gente segue acompanhando, qualquer novidade traremos aqui no Bahia Meio-Dia, mas vamos ouvir o que diz o delegado referente a essa situação. Tudo indica que realmente a alta temperatura da cisterna, juntamente com gases que lá estavam, é que tenha levado esses indivíduos à morte. Mas é algo que a gente faz uma análise das circunstâncias. A gente precisa aguardar realmente os laudos periciais para que aí sim, com 100% de certeza, possa dizer aquilo que levou à morte esses indivíduos. Olha, gente, muito triste essa história, né? Uma tragédia que ainda está cercada de mistério. A gente então tem o Caio, de apenas 10 anos, essa criança que provavelmente ali percebeu os pais numa situação de perigo, foi tentar ajudar, acabou falecendo também, né? O padrasto, na verdade, que é o Edgar, esse que está aparecendo na foto ao lado da Flávia. Esse casal, como a Aline trouxe para a gente, deixou mais 2 crianças pequenas, e uma delas foi que pediu socorro ali na vizinhança para que pudesse tentar fazer um resgate, mas infelizmente não deu tempo. Então, agora pela manhã, o enterro do Edgar, e a criança e a mãe devem ser sepultadas na parte da tarde. Nosso forte abraço para essa família, desejando aí conforto para o coração dessas crianças e para toda uma comunidade que está abalada e em luto por conta de uma tragédia ainda sem resposta.
Olha, 12:06, eu te conto agora que 2 homens numa motocicleta surpreenderam um homem de 38 anos e atiraram contra ele em Jaguarari. Essa vítima foi identificada como Yuri Laranjeira e estava na porta de casa. O Yuri já foi encontrado sem vida no meio da rua. Uma equipe do SAMU foi até lá e confirmou a morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Senhor do Bonfim, onde deve passar por uma necrópsia. A Delegacia de Homicídios de Jaguarari está investigando esse caso. Olha a foto aí do Yuri. Olha, e no próximo bloco a gente vai falar sobre a escolta de pás eólicas. Aqueles equipamentos para energia eólica, pois é, vão passar pela BR-324 e 116 no trecho entre Jacobina e Salvador. E pode deixar o trânsito mais lento nessas rodovias. Se você vai pegar a estrada, fique atento. Já já a gente fala sobre isso aqui no Bahia Meio Dia. Intervalo errado. Luiz Eduardo Magalhães, a cidade que mais cresce no estado. A melhor gestão pública da Bahia em 2025. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Se eu te contar o tanto que eu andei por esse mundo pra chegar aqui, vai perceber que a estrada é minha casa. Eu moro nela e ela vive em mim. A força que me move é uma energia que vem de dentro do coração. Destino não é onde eu chego, destino é o caminho, esse caminhão. Foton Diamantina, a maior fabricante de caminhões do mundo, chegou a Barreiras. Avenida Clériston Andrade, 2789. Qual o tamanho do seu sonho? Comprar a minha casa própria. Com o Hiper X-Cap você pode realizar. Tem mais de R$1 milhão em prêmios. Compre nas lotéricas e demais pontos de venda. Hiper X-Cap. Feira de verdade é no dia a dia. Alface crespa ou cheiro verde, 99 centavos. Carne suína, 13,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa, 7,99 o quilo. Laranja ou melancia, 1,89 o quilo. Tomate, 1,99 o quilo. Beterraba ou cebola, 2,99 o quilo. Ovos brancos, 30 unidades, 12,99. Alho, 1,49 a cada 100 gramas. No dia a dia sempre tem promoção. Meio-dia 9, Bahia Meio Dia de volta com imagens da entrada da cidade de Paulo Afonso. Tá vendo como o tempo tá meio dublado? Pois é, não se engane não tem previsão de chuva. A temperatura nesse momento por lá tá bastante abafado, viu? 31 graus, a máxima pode chegar aos 32 e a mínima é de 19. Vamos para o oeste, Luiz Eduardo Magalhães na sua tela. Máxima hoje por lá vai ser de 33 graus. Dia quente também, Luiz Eduardo Magalhães, o que favorece, gente, os incêndios florestais. Por isso, muita atenção, esse é o nosso próximo assunto. Porque um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de preservação permanente. Isso próximo à comunidade da Muriçoca. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu às margens da estrada principal de acesso à comunidade e o Gabriel Pires vai trazer atualizações para a gente. Teve vítimas nesse incêndio, Gabriel? Felizmente não teve vítimas, viu, Miller? E essa situação dos incêndios é bem crítica aqui nessa região durante os meses de agosto, setembro e outubro, período aí em que o sol brilha forte, tempo seco e os incêndios se propagam rapidamente. Gustavo, ele vai mostrar, essa aqui é uma área onde recentemente uma queimada aconteceu por conta da baixa umidade, do tempo seco, da falta de chuvas. O fogo ele pega rapidamente, se alastra e ocasiona
ocasiona queimadas como essa aqui. Foi justamente isso que aconteceu ontem no povoado da Muriçoca, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, voluntários atuaram aí para combater esse incêndio em uma área de preservação ambiental bem próximo a um curso d'água aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. A atuação rápida dos órgãos de segurança foi o que possibilitou que essas chamas aí fossem controladas e o fogo não se propagasse rapidamente. As equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Infraestrutura atuaram aí, como é possível ver nas imagens, com bombas costais, também com caminhões-pipa, o que possibilitou que essas chamas fossem controladas e não causassem um prejuízo maior para a fauna e também para a flora aqui do Cerrado. Miller, a gente, como eu falei anteriormente, estamos aí no período de maior incidência de queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, neste mês de agosto já foram registradas aqui na Bahia 954 ocorrências de incêndios florestais. Os municípios com maior incidência são Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras. A situação é bem crítica. Inclusive, Miller, o INMET, ele publicou há poucos instantes um aviso de baixa umidade aqui para a região. Gustavo está mostrando como fica quando uma queimada atinge uma área, e é bastante perigoso isso, porque além de causar esse prejuízo para a fauna e para a flora, também traz um prejuízo danado para nós, seres humanos, por conta da fumaça, causando aí infecções respiratórias, principalmente para crianças e idosos, que são aí o público mais vulnerável. Como eu falei, o INMET publicou há poucos instantes um aviso de baixa umidade. Gustavo vai subir aqui a imagem para mostrar como está o sol. Nenhuma nuvem, o sol brilha forte, não tem nenhuma nuvem, e esse período é bem característico. Durante os períodos mais quentes do dia, a umidade ela pode ficar aí abaixo de 12%, quando o recomendado pelas autoridades de saúde é de 40% a 60%, que é o nível ideal. A situação é bem crítica, as autoridades alertam que não é necessário colocar fogo em nenhum local, uma vez que uma pequena chama pode aí causar um estrago gigante, um incêndio de grandes proporções. E em caso de acontecer um incêndio como esse, a recomendação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, número 193, também acionar a Defesa Civil e outros órgãos de segurança que podem aí atuar no combate ao fogo. Miller, eu volto com você. A situação está bem crítica aqui, sol brilhando forte, bastante calor, a umidade bem baixa durante esta época do ano. Eu volto contigo. Gabriel, obrigado a você, ao Gustavo. Enquanto você falava, a gente acompanhava imagens aí do combate às chamas, né, com aqueles abafadores que os brigadistas utilizam justamente para conter essas chamas. Você imagina, né, uma área totalmente rural, de grande extensão e com mato bastante seco. A gente sabe que a vegetação já é favorável, bem inflamável, o tempo seco, então não chove e é muito difícil. A comunidade da Muriçoca, que o Gabriel mencionou aí, que foi onde aconteceu, tem muitas famílias, né, porque são pequenos agricultores que moram ali, pessoas que trabalham em fazendas maiores, na agricultura de larga escala, e por isso que eu perguntei se não teve vítimas, que é muito perigoso. Por sorte, né, lá em Luiz Eduardo Magalhães, quem trabalha nessas áreas de zona rural sempre tem realmente essa preparação para poder combater as chamas. Mas imagine quantos incêndios a gente já trouxe aqui no Bahia Meio Dia, só nesse período de inverno. Então você que mora em Luiz Eduardo Magalhães, em outras áreas de vegetação seca, muita atenção. Às vezes uma pequena fagulha ali de uma bituca de cigarro é suficiente para incendiar uma região toda, e isso prejudica os animais, a nós, seres humanos, e principalmente a vegetação. Obrigado, Gabriel. Olha, 12h15, te conto agora que 2 suspeitos foram presos por crimes sexuais na região norte. Em Antônio Gonçalves, um mandado de prisão temporária foi cumprido nesta terça-feira contra um homem de 42 anos. E veja só, ele é suspeito de abusar sexualmente das 2 enteadas, crianças de 8 e 11 anos, gente. O investigado foi localizado em casa, no bairro Populares. As investigações começaram depois que uma dessas crianças contou na escola que sofria os abusos. O homem está preso no
no Conjunto Penal de Juazeiro. Em Capim Grosso, também na terça, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, dessa vez contra um homem de 22 anos e por tentativa de estupro de vulnerável, também contra uma criança. A vítima tem só 11 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem um salão de beleza, onde os abusos foram praticados. O homem vai passar por uma audiência de custódia e está à disposição da Justiça. Olha, a Bahia registrou mais de 7 mil acidentes de trabalho esse ano. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho e de acordo com o Ministério Público do Trabalho, as atividades na área de saúde concentram a maior parte dessas notificações. Vamos conferir na reportagem. Em um canteiro de obras, cada detalhe pode fazer a diferença. Antes de subir, cortar ou operar uma máquina, é preciso ter cuidado. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, fazem parte da rotina de quem trabalha nesse espaço. O colaborador, a partir do momento que ele chega no canteiro de obra, ele já faz a utilização dos equipamentos de uso obrigatório, que é capacete, botina de segurança, fardamento, e ele já desloca para o campo com os demais EPIs que possa ser que venha ter a necessidade de utilizar, que seria o óculos de proteção, o protetor auricular, a luva, o cinto de segurança, se o colaborador estiver executando a atividade a partir de 2 metros de altura, e ele faz a utilização conforme a necessidade em campo. E quando a prevenção falha, as consequências podem ser graves. Para reduzir os riscos, este empreendimento em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia, vem intensificando o treinamento dos colaboradores. A gente intensifica aqui, o treinamento dos colaboradores ao iniciar os trabalhos, quando eles são admitidos. A gente faz o treinamento conforme a norma, a depender do tipo de trabalho que ele vai exercer aqui. Semanalmente a gente faz o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. E diariamente a gente tem um acompanhamento com o técnico e os auxiliares no canteiro de obra para poder fiscalizar mesmo e coibir qualquer maneira inadequada deles estarem trabalhando. A construção civil aparece como uma das áreas de trabalho que mais registram acidentes. Segundo o Ministério Público do Trabalho da Bahia, em primeiro lugar da lista estão as atividades de atendimento hospitalar, com 13% das notificações, seguidas do comércio varejista e o transporte rodoviário de cargas. Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Juazeiro aparecem com maior número de acidentes no mapa do trabalho. Mas os números podem não contar toda a história, já que nem todo acidente é notificado. Por isso, o Ministério Público do Trabalho ressalta que essa comunicação deve ser feita pela empresa, mesmo quando não há afastamento ou sequela para o trabalhador. A nossa legislação vai dizer que a responsabilidade é das empresas, ou seja, dos empregadores, das pessoas que contratam esses trabalhadores, tem que emitir esse documento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Muitas empresas não emitem as CATs com medo de indenizações na justiça, com medo de garantir a estabilidade desse trabalhador. Nessas situações, esse trabalhador pode ter uma CAT emitida por um médico particular, por um médico do sindicato ou por um órgão público que venha fazer o atendimento desse trabalhador, como, por exemplo, num posto de saúde. Outro levantamento, desta vez da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, mostrou aumento de 65% dos registros de acidentes entre 2023 e 2025 aqui no estado. Só nos primeiros 5 meses deste ano foram 7 mil notificações. Com esses números, a Bahia ocupa o 7º lugar entre os estados brasileiros com mais registros de acidentes e a primeira posição aqui no Nordeste. Acidente de trabalho é qualquer lesão que tenha o trabalhador seja cometido, tanto física, quanto emocional, quanto mental, no ambiente de trabalho, durante o exercício da sua atividade. Pode ser, por exemplo, que alguém tenha sofrido alguma violência no trabalho e tenha evoluído com transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso também é classificado como acidente de trabalho. A doença ocupacional também é um tipo de acidente de trabalho. Imagina, mais de 7 mil acidentes, fora aqueles que não foram notificados. 12h20, te conto agora que um acidente envolvendo um carro e um boi deixou um passageiro ferido na BR-030, isso na zona rural de Feira da Mata. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi surpreendido por animais que estavam atravessando a rodovia e, ao tentar desviar, acabou batendo em um dos bois. O passageiro teve escoriações, foi atendido pelo SAMU e levado para Cocos. O animal morreu no local. O tutor foi localizado. As partes entraram em acordo para o ressarcimento dos danos causados ao veículo.
Olha, e a escolta de pás eólicas pode deixar o trânsito mais lento entre Salvador e Jacobina durante essa semana. A PRF acompanha o transporte de cargas com cerca de 96 metros de comprimento, quase 100, e faz um alerta aos motoristas. A Amanda Franco vai trazer os detalhes para a gente. Amanda, é curioso, né? A gente, quando passa um veículo desse pela cidade, todo mundo quer tirar foto, ver, mas para o motorista é um transtorno porque o trânsito fica lento. Explica pra gente como é que vai funcionar isso. É isso mesmo, viu, Miller? Olha, a orientação principal é atenção redobrada. Principalmente você que vai trafegar, que vai transitar ali nas BRs 324 e 116 entre Salvador e Jacobina, atenção redobrada, porque a Polícia Rodoviária Federal está fazendo essa operação acompanhando essas asas, né, essas hélices, essas pás eólicas. Quem transita, principalmente aqui na região, já deve ter passado por um transporte desse. É um transporte, como você disse, 96 metros, quase 100 metros tem esse transporte, esse veículo, né? E aí são cargas de um comprimento muito grande. Por causa desse tamanho, o transporte ele precisa ser feito aí com a velocidade bem reduzida, cerca de 70 km por hora. Isso acaba causando uma lentidão, uma retenção na BR-324, também na 116. Esse percurso que começou em Salvador, esse transporte já está acontecendo. Começou em Salvador, seguindo por essas rodovias federais, a 324 e a 116. Com destino final a Jacobina. Essas pás eólicas são asas que capturam a energia do vento para girar as turbinas e gerar a eletricidade. Por serem equipamentos fundamentais, elas são transportadas inteiras. Muita gente acaba se perguntando por que não transporta por pedaços, né? Quem ali precisa passar com uma velocidade maior nas rodovias e acaba enfrentando uma lentidão por causa desse transporte, ela precisa realmente ser inteira. Então é isso, existem orientações da PRF para vocês que devem passar por ela. Olha, redobra a atenção ao se aproximar dos veículos, cuidado na hora da ultrapassagem, respeita a sinalização, mantenha a ordem aos agentes, mantenha uma distância segura dessas pás. E cuidado, novamente, cuidado com as ultrapassagens, viu, Miller? Não sei se você já passou por uma situação dessa por aqui. Eu, transitando aqui nas rodovias, já passei muito, já tive que ter essa atenção redobrada e aguardar, né? Aguardar, ter paciência, porque lentidão vai ter, Miller. Obrigado, Amanda. Eu nunca passei, não tive que esperar, mas eu confesso que quando eu corto as estradas aí do oeste, norte do estado, que eu vejo as pás eólicas, eu paro ali para fazer uma foto, um vídeo, porque é muito bonito. Enquanto você falava, a gente via as imagens, eu fui pesquisar aqui a importância da energia eólica para a Bahia. Hoje, 37% da energia da Bahia produzida aqui no nosso estado é por meio da produção eólica. Então, na verdade, 37% da produção eólica nacional é feita na Bahia. Então, a importância das usinas. Hoje são 118 mil trabalhadores baianos que dependem dessa indústria para poder levar o pão para casa. Então, é muito importante a energia eólica, além de ser uma energia limpa, e muito curioso isso também. E aí, paciência para os motoristas e bastante atenção. Muito obrigado, Amanda. Olha, meio-dia 24, nas eleições, o trabalho dos mesários é fundamental para garantir o funcionamento das sessões de votação. Na Bahia, o número de voluntários vem crescendo e muitos já atuam há anos nessa função. Além de contribuir com o processo democrático, quem participa também tem direito a alguns benefícios. Há mais de 10 anos, a Jéssica desenvolve um trabalho que é fundamental nas eleições brasileiras. Ela atua como mesária voluntária. A minha mãe ela já trabalhava como mesária há um tempo e eu sempre tive muito interesse. Primeiro, por achar muito importante esse papel do mesário, independente da função que ele vai exercer naquele dia. Seja secretário, mesário 1 ou 2 ou presidente, é uma função de extrema importância. Por quê? Porque é o momento que a gente vai exercer ali a nossa democracia, é preciso que tenha toda uma organização. E eu achava muito bom ver as equipes, Então vá lá, convido a todos, não fiquem com receio, não fiquem com medo, tá? E aproveitem os benefícios que a gente tem, quanto mesários.
Na sessão eleitoral, o mesário atua como uma autoridade. Ele é responsável por toda a parte burocrática antes, durante e depois do pleito. Essa função, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, tem atraído cada vez mais voluntários aqui na Bahia. Entre os principais colégios eleitorais do norte da Bahia, Juazeiro registra 1.980 mesários. Jacobina, 1.574 e Paulo Afonso, 1.408 voluntários. No último pleito nacional de 2022, a Bahia teve cerca de 137 mil mesários. Nas eleições municipais de 2024, o número saltou para quase 143 mil voluntários. Já para as eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estima aproximadamente 30 mil novos voluntários. Pelo interesse na participação ativa do eleitor jovem, que vai estar ali contribuindo no dia da eleição para a democracia do país. E, além disso, esses eleitores, por conta de algumas vantagens que eles têm, isso também pode ser um motivo de interesse. O eleitor que é universitário, por exemplo, ele conta aquele trabalho ali como mesário como atividade complementar curricular, que as universidades exigem para a conclusão dos cursos. Também os eleitores que trabalham têm direito ao dobro de dias em folga. Então, nas eleições de 2026, como nós poderemos ter até 2 turnos e mais o treinamento, são 3 dias de convocação, que representam 6 dias de folga. Então, isso também pode ter gerado esse interesse das pessoas que se voluntariaram. O presidente é a maior autoridade da sessão. Ele deve manter a ordem, sendo responsável pela emissão da 0ª, relatório emitido em cada sessão eleitoral antes do início da votação. Também é responsável por iniciar e encerrar a votação e ainda por providenciar a entrega dos materiais à junta eleitoral. O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência. Cabe a eles localizar o nome do eleitor no caderno de votação, colher sua assinatura e entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor. Já o secretário é responsável por orientar os eleitores na fila e controlar a entrada e a movimentação das pessoas na sessão. O trabalho voluntário traz vantagens como folga remunerada, auxílio alimentação no dia da eleição, vantagem em concursos públicos e horas complementares. Mas a maior vantagem mesmo é participar ativamente do processo democrático. O principal benefício é justamente a participação ativa. Em um tempo que muitas vezes alguém lança dúvidas sobre a integridade da urna, e o mesário também, apesar de ele estar trabalhando para a Justiça Eleitoral, ele é o cidadão. Então, ele está ali também observando o trabalho, fiscalizando de alguma forma e podendo verificar pessoalmente que tudo é feito pela Justiça Eleitoral de forma a manter a integridade do voto, de forma a manter o sigilo do voto, de maneira que, ao final do dia das eleições, o que a urna registrar como voto representa exatamente a vontade do eleitor. Todos já foram previamente convocados e agora passam por treinamentos. Meio-dia 29, 11 agentes da Guarda Civil Municipal, com apoio da Cotrans, participaram da operação para remover uma carreta na BR-242 em Barreiras. Isso na noite de ontem. A ação começou às 7 da noite e se estendeu até às 11h30. O objetivo de liberar a via e evitar congestionamentos na Avenida Severino Vieira e na BR-242. Após a remoção da carreta, olha ela aí tombado, o trânsito foi liberado, garantindo mais segurança e fluidez para os motoristas. E agora, Rainan Peralva chega com as notícias do esporte. Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte e tá ligado no Bahia Meio-Dia. Daqui a pouco tem todos os detalhes e informações de um jogo decisivo que vai rolar hoje à noite, ao vivo na tela da Rede Bahia, direto do São Januário, Vasco e Vitória, quartas de final da Copa do Brasil, valendo 9 milhões a passagem para a próxima fase, gente. Vitória que não vai ter mais uma vez o Baralhas. Tárzia está suspenso, também não participa. Qual deve ser o time montado pelo Jair Ventura para o jogo de hoje, depois de um único treinamento
na manhã de ontem? A gente tem 2 repórteres lá no Rio de Janeiro, hein? Renan Pinheiro, Costa Filho, trazendo todos os detalhes desse jogo. A gente vai fazer um pré-jogo dessa decisão. Vamos falar também do Bahia, Rogério Ceni, Kike Oliveira, vai reencontrar a torcida. O Bahia, depois de 2 jogos fora de casa, vai ter um encontro com o torcedor e com o time que vai muito mal das pernas, o Internacional, que está lutando contra o rebaixamento. E claro, quarta-feira é dia de Narra Meu Baba, o seu gol vai aparecer no Globo Esporte, eu vou narrar. E se liga que hoje é dia de abrir votação para o golaço do mês, hein? Então já prepara aí o celular, seu gol foi escolhido. Vota muito, faz o mutirão, que semana que vem a gente traz o resultado, beleza? Forte abraço e até daqui a pouco. Tem jogão hoje, hein? Ó, estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico Ecobike. Vai ser realizado no próximo domingo, dia 30 de agosto, em Luiz Eduardo Magalhães. O evento vai ter um percurso acessível para todas as idades, além de atrações para toda a família. Quem está por lá com esse assunto é Gabriel Pires. Gabriel, vai pedalar também? Estou preparado para esse pedal, viu, Miller? São 1.000 pessoas que vão participar dessa corrida. Aqui comigo, Vanderlei Gonzalez, ele que é o diretor técnico da associação que está realizando esse pedal. Vamos andar aqui comigo, Gustavo também vai andar. O pedal serão 1.000 pessoas que vão participar 9 quilômetros pelas principais avenidas aqui da cidade, né, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso aí, Gabriel. O passeio ciclístico tem a expectativa de 1.000 participantes. As inscrições ainda estão abertas através do site passeioecobike.com.br/Galvani-Len. E esse passeio ele vai reunir aqui pessoas de todas as idades, né? Um passeio pelas principais avenidas. Quem participar, inclusive, pode concorrer a 2 bicicletas que serão sorteadas. Exatamente. A gente vai ter o passeio de 9 quilômetros. No retorno do passeio vamos ter massagem, água, fruta, o sorteio de 2 bicicletas também. O pessoal está assistindo a gente no Bahia Meio Dia, a pergunta que não quer calar. Tem que pagar alguma coisa para participar? As inscrições podem ser feitas ainda? Até quando? As inscrições são limitadas, né, a 1.000 participantes. Quem se inscrever vai ganhar uma camiseta, uma sacochila, um squeeze. No retorno do passeio vamos ter uma medalha de participação. As inscrições são 100% gratuitas para ganhar o kit e para ter toda a estrutura necessária. Você que não conseguiu se inscrever, pode vir também no passeio, aproveite todas as atividades, traga seus filhos. Nós temos um mini circuito para as crianças. Aqui em Luiz Eduardo é uma cidade bem plana, né? Esse percurso ele vai passar aí por quais avenidas? Nós vamos percorrer toda a Juscelino Kubitschek, retornar paralelamente, passar beirando a BR e retornar aqui para a Praça dos Três Poderes. A largada é aqui na Praça dos Três Poderes e a chegada também. Você falou que aqui, depois da corrida, vai ter também massagem, vai ter mais o que para a família que vai vir aqui participar? Vamos ter massagem, água, fruta para todos os participantes, inscritos e não inscritos, e teremos um espaço kids para as crianças. Serão 1.000 pessoas, mas a galera que não conseguir se inscrever pode vir participar, é só pegar sua bicicleta, participar, vai ter até manutenção, né? Vai ter manutenção de bicicleta, para você que está precisando do último reparo na sua bicicleta, é só vir que a gente faz aqui. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Miller. Passeio ciclístico no domingo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu já estou preparado, vou participar desse passeio aqui pelas cidades, né? Me exercitar um pouco no domingo de manhã é sempre bom, é contigo. Pronto, beleza. Aí você manda o vídeo para confirmar você pedalando aí para ver se foi mesmo, porque é de graça, não tem nem desculpa, viu? Um abraço. Olha, 12h34, o Oeste Baiano está no trajeto de uma das maiores competições off-road do país. Sabe aquelas competições de automobilismo fora da pista, em terra batida, terrenos difíceis? É o Rally dos Sertões, que tem etapa por Luiz Eduardo, com desafios, poeira e muita adrenalina. Tão logo o sol apareceu, as máquinas ganharam as estradas de terra. A 34ª edição do Rally dos Sertões chegou a Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, como parte da maratona pelo interior do Brasil. A disputa percorre 4.000 quilômetros e passa por cidades de Goiás, da Bahia e do Tocantins. Um caminho desafiador com diferentes tipos de terreno. O Rally dos Sertões nunca foi fácil, nunca foi. Esse ano está bem difícil,
bem, voltou. Eu faço rally desde 94. Então eu tenho 23 rallies, 24 sertões. Ainda bem que eles fizeram etapas mais raiz mesmo, assim, etapas difíceis. Fisicamente a gente tem que estar bem preparado, mas além de fisicamente, mentalmente, porque é muito tempo em cima da moto, tendo que estar concentrado, e são dias longos e difíceis também. De Luiz Eduardo Magalhães, os competidores vão percorrer 544 quilômetros até Mateiros, no Tocantins. Esta é considerada uma das etapas mais desafiadoras da competição, pois os pilotos não vão poder contar com o auxílio das equipes de apoio para a manutenção dos veículos ao fim do dia. O percurso da maratona inclui estradas de areia, trechos sinuosos, áreas agrícolas, veredas e cânions. Bom, a gente faz uma revisão um pouco mais minuciosa, né, e prepara um pouco mais de peça para a gente levar dentro do carro, já que hoje, né, por ser etapa maratona, só o piloto navegador podem mexer no carro e por 1h30 só. A gente não pode ter auxílio da equipe, então com isso a gente tem alguns checklists, algumas tarefas para verificar no carro, e é isso, né, então tem que ter a cabeça aí para atravessar esses 2 dias de rally. Cada veículo representa uma equipe. Nas paradas, o time passa a noite nos alojamentos. 1 hora antes da largada, navegadores e pilotos têm acesso ao percurso da etapa. Que nem hoje nós temos 501 quilômetros para navegar, de prova, né, valendo. Então essa é a responsabilidade do navegador. Entregar o mais rápido possível, fazer com que o piloto confie no trajeto e nas referências que a gente está passando, porque acertar, mas andar devagar não adianta, tem que acertar e andar muito rápido. É uma prova literalmente de cabeça, todo dia 600 quilômetros, 13 horas sentado na moto, é isso. Como é que é a emoção de cortar o Brasil pela terra? É bom demais, você tá doido, a melhor coisa que tem, você conhece o melhor lado do Brasil. Estão na disputa 47 motos, 39 carros, 65 UTVs, além de veículos protótipos. Um carro como esse aqui chega a atingir quantos quilômetros por hora? A gente é limitado em 170, né, mas o câmbio dele daria para chegar até 200. Já de uns 4 anos para cá, a CBA limita a velocidade dos carros em 170, então é o máximo que a gente pode atingir. Nós temos 5 equipes espalhadas pelo percurso de hoje, todos os dias. Nessas equipes nós temos 5 médicos, mais de 15 socorristas e todos os fiscais de prova. Se houver algum acidente, ele dispara automaticamente um sinal de socorro. A central que está lá em Mogi das Cruzes confirma para ele se é necessário ou não, se precisa de médico ou não. E aí, dependendo da gravidade, a gente aciona o médico MED 1, nosso helicóptero UTI, e eles vão resgatar os pilotos. Muita adrenalina e também muito bonito essas paisagens, né? Imagina a logística, tanta gente envolvida para esse esporte tão legal. Olha, 12h38 eu te conto a seguir sobre o corujão de multivacinação que acontece hoje em Juazeiro, para ampliar o acesso da população aos imunizantes. A vacinação está sendo realizada durante a noite na unidade de saúde da orla da cidade. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Fala família, 6 pessoas acreditaram, compraram e hoje estão morando na sua casa própria. Agora na 7ª edição da Casa 100% Mobiliada, eu vou entregar a chave dessa casa de alto padrão para você. Para participar é fácil, acesse brunosimõespremiações.com.br ou escaneie o QR Code aqui na tela. Adquira sua cota e acredite, pois só quem acredita merece viver o extraordinário. Chega de bonde que promete e não repara o cabelo. Amiga, reseta. Novo Eudora Siage Ultra Bond Reset. Recupera fios ao nível de cabelo virgem. Variedade e economia em um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você? Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias.
Sua graduação presencial começa na maior do Nordeste. Há 23 anos, transformando vidas através da educação superior. No mês do estudante Uninasal, as 3 primeiras mensalidades, R$ 99,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Aproveite essa condição especial e dê o próximo passo na sua carreira. Inscreva-se agora em uninasal.edu.br. A sua internet com velocidade superior. Barra Pro. Melhor estrutura, equipe especializada, mais tecnologia e conectividade para facilitar e transformar sua vida. Em Barra, internet é Barra Pro. Meio-dia 41 na sua tela, imagens do vaporzinho Orla de Juazeiro e Rio São Francisco. Dia bonito o Juazeiro, que agora está batendo 30 graus e vai ficar assim ensolarado durante todo o dia. Vamos ver Correntina agora? Dá uma olhada aí, ó, na sua tela, essa imagem que mais parece um cartão postal. Em Correntina, como é que está a temperatura nesse momento por lá? 33 graus, podendo chegar aos 34 e de noite esfria, 18 graus. Aí no Ranchão, cartão postal no centro da cidade. Olha, Juazeiro realiza hoje um corujão de multivacinação para ampliar o acesso da população aos imunizantes. Essa ação acontece no Centro de Saúde 3, na Orla, e faz parte da campanha nacional. Thiago Santos está no posto nesse momento e conta tudo pra gente. Como é que vai ser esse horário aí? Quem pode vacinar? Conta pra gente, Thiago, por favor. Pode deixar, Miller. Vamos trazer esse esclarecimento agora para a população juazeirense. Afinal, toda iniciativa para aumentar justamente, né, a quantidade de pessoas que se vacinam, para aumentar os números aí. Claro, são atitudes que são bem-vindas. Ao meu lado está Bruna Matos, superintendente de Vigilância em Saúde. Quem não consegue ir no horário comercial, quem não consegue ir no sábado, não tem mais justificativa, né? Consegue se vacinar hoje. Qual o objetivo de vocês, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Justamente, né? A gente está no meio de uma campanha de multivacinação cujo público são crianças e adolescentes, mas como teve muita demanda para adultos, hoje, aqui no Centro de Saúde, das 17 às 20 horas, tanto o público infantil e de adolescente pode estar fazendo essa atualização de todas as vacinas, né, da caderneta vacinal, quanto os adultos, né? Então, adultos e idosos que estão com alguma pendência em relação às vacinas do seu calendário, podem estar se dirigindo aqui para o Centro de Saúde, em Nangari, que vai estar também podendo ter mais essa facilidade de acesso para atualizar sua caderneta de vacina e se proteger contra as doenças que hoje em dia a gente sabe que existe, né, uma possibilidade de retorno de doenças imunopreveníveis que já foram erradicadas aqui do país. E aí a gente está com essa estratégia à noite, até às 8 horas, 20 horas, toda a população pode estar se dirigindo aqui ao Centro de Saúde para receber sua vacina. Nossa amiga Hélia está ali organizando já tudo para mais tarde. É realmente aí uma ação extremamente necessária. Bruna, são mais de 20, né, vacinas que estão sendo disponibilizadas e que fazem parte do calendário de vacinação nacional. Exatamente, né? Para crianças e adolescentes a gente tem esse escopo de mais de 20 vacinas que são justamente as que protegem também para esse período do ano, né? O segundo semestre do ano a gente tem um período de sazonalidade para algumas doenças. Então, para prevenir as internações, para prevenir os óbitos, é importante que as crianças e adolescentes e os adultos também estejam protegidos. E essa é mais uma oportunidade para as pessoas estarem se imunizando. Então, só reforçando, a partir das 5 horas da tarde, não é isso? O que é que preciso trazer? Documento de identificação, né, preferência o CPF, que hoje é o documento oficial que a gente utiliza no SUS, e as crianças e adolescentes, principalmente a caderneta, porque aí a gente já vai fazer a avaliação da caderneta, ver o que é que está pendente e também promover a vacinação das vacinas do período. Perfeito. Hoje tem um corujão, né, a partir das 5 horas da tarde. Vale lembrar também que amanhã tem giro do Zé Gotinha na Univasf, tá? Exclusivamente para a comunidade acadêmica. É importante também. Na sexta-feira vai haver na comunidade quilombola do Rodeadouro, também aqui em Juazeiro. Miller, contigo aí no estúdio, você tem uma pergunta, é isso? Isso, Thiago, eu ia perguntar para você passar para a nossa entrevistada aí, qual é aquela vacina que ela considera que está com a menor cobertura nesse momento aí na região norte? A gente sabe que recentemente a vacina da gripe ficou disponível para todo mundo e a gente está num período de problemas respiratórios. A gripe ainda é uma preocupação?
Miller está perguntando no estúdio quais são as vacinas, qual a vacina que está com a cobertura aí mais, né, lá embaixo, mais preocupante. A da gripe também, infelizmente, ainda está em baixa, mesmo sendo ampliada para a população, Bruno? Isso, exatamente. Né? A gente tem algumas vacinas que são do período de sazonalidade, que a gente sempre determina que tenham uma cobertura maior, que é como a da gripe que você citou, que hoje a gente está com a cobertura nacional por volta de 45% e a meta é 90%. Ainda tem pessoas, né, gripando, adoecendo, sendo internadas, infelizmente vindo a óbito. Então, quem não tomou a sua vacina da gripe, última oportunidade para a população em geral e também a rotina nas crianças, idosos e gestantes, além de outras vacinas, como do HPV, dengue e as da rotina para menores de 1 ano, né, que é um público ainda com a pouca imunidade. Então, papais, mamães responsáveis que têm o público nessa faixa etária, é importante estar trazendo para fazer essa atualização. Pois é, Mila, a gente fez um levantamento, né? Boa parte dessas vacinas não estão aí com 90%, 95%, então é realmente preciso aí essa mobilização. Volto contigo. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pelas informações. Então, reforço aí, entre 5 da tarde e 8 da noite, aí a vacina no Corujão, lá em Juazeiro. Olha, 12h46 agora, para você que está chegando agora, veja o que foi destaque na região oeste. Gabriel Pires vai trazer para a gente aqui essas notícias mais importantes da região oeste. Gabriel, por favor, com você. A gente começa falando sobre o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e voluntários que atuaram no combate ao incêndio aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Temos as imagens desse trabalho conjunto. As equipes utilizaram aí bombas costais, abafadores, também caminhões-pipa para combater o fogo no povoado da Muriçoca, aqui no município. Esse incêndio aconteceu ontem à tarde em uma área de preservação ambiental bem próximo a um curso d'água aqui no município. Miller, nós estamos no período mais quente do ano. Gustavo está mostrando agora como o sol brilha forte, o céu sem nuvens, é o período crítico para queimadas, também para baixa umidade. Só neste mês de agosto, o INPE aponta que foram registradas 954 ocorrências de incêndio aqui na Bahia. As áreas que mais queimam são o oeste, o norte. Estamos com um alerta de baixa umidade aqui para a região. Nos períodos mais quentes do dia, a umidade pode aí registrar abaixo de 12%. Nós também trouxemos informações aqui no Bahia Meio Dia sobre o sepultamento da família de Santa Rita de Cássia, que faleceu ontem dentro de uma caixa de uma cisterna na zona rural do município. A Polícia Civil atualizou informações para a gente e descartou a possibilidade de descarga elétrica. A investigação continua, trabalhando aí com a possibilidade de intoxicação de algum tipo de gás que estava dentro desta cisterna. Essa família, ela foi sepultada hoje de manhã. O Edgar Costa, de 29 anos, ele foi sepultado no município de Cotegipe, cidade onde ele nasceu. Edgar, que era companheiro da Flávia Souza e padrasto do Caio Matos de Souza, de 10 anos. A Flávia, ela e o filho também foram sepultados na comunidade de Baixinha, em Mansidão. Essa família, ela perdeu a vida durante esta semana, foi encontrada aí em uma cisterna na zona rural do município de Santa Rita de Cássia. Inicialmente a informação era que eles tinham aí sofrido uma descarga elétrica, informação essa que foi descartada pela Polícia Civil após um trabalho aí de perícia realizado pelas equipes do Departamento de Polícia Técnica. A investigação continua, a possibilidade agora é que eles tenham sofrido uma intoxicação. Eles sofreram aí, a investigação é que eles sofreram uma intoxicação devido a gases que estavam dentro dessa cisterna. Falei há pouco que a Flávia e o Caio já tinham sido sepultados, mas eles serão sepultados hoje às 4 horas da tarde aqui no Oeste Baiano. E claro, a Polícia Civil segue investigando toda essa situação e a gente atualiza aqui no Bahia Meio Dia. Miller, é contigo. Obrigado pelas informações, Gabriel. Olha, 12h50, faltam 3 meses para o Enem. E para quem ainda está na correria dos estudos, é hora de mudar a estratégia. A reta final pede revisão, organização e também cuidado com a ansiedade. Fael Fernandes vai contar para a gente.
Pessoal do Bahia Meio Dia, faltando um pouquíssimo tempo para o Enem, 3 meses, a gente está aqui numa sala de aula que é a monitoria, os preparativos, revisando os conteúdos que são cobrados na prova, SESI do bairro do Retiro. Conversar com o professor que é Cleisley Chagas. Muito boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Quer dizer, com esse tempo para o Enem, o que é que faz? Revisa, aprende conteúdo novo? Faltando 3 meses para o Enem, a prioridade é justamente você fazer questões. Uma dica que eu dou é pegar as provas anteriores e, em cima das questões, você visualizar o que você tem mais dificuldade e, a partir dessa dificuldade, está ocasionando o estudo. Aqui é uma monitoria de biologia. Então, quando a gente fala de biologia, quais assuntos são mais cobrados na prova do Enem? Perfeito. Falando no top 3 de assuntos, nós temos ecologia, falando de impactos ambientais e problemáticas, fisiologia humana a partir do sistema digestório e sistema endócrino, e o terceiro conteúdo acaba sendo citologia, estudo das células. O reforço que precisa ser feito, que a gente sabe, né, da importância dessa prova, o quanto muitas pessoas esperam, esses estudantes também ansiosos já aí para prestarem um Enem. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa, tudo bem. Qual é o seu nome? Cauã. Cauã. Cauã, você vai prestar o Enem para qual área, já sabe? Eu quero prestar para engenharia de controle e automação. Que assim seja, boa sorte. Como é que você tem feito, além daqui do contato na sala de aula? Bom, eu reviso e estudo os assuntos primordiais que eu acho importante para o Enem, resolvendo também questões e entendendo qual é o meu ponto de dificuldade. Aí, a partir daí, eu vou estudar mais sobre. Você também faz dessa forma? Boa tarde. Boa tarde. Eu estudo no contraturno pela manhã e organizo minhas coisas no meu dia a dia. Como é seu nome? Ana Mel. E aí você foca em quê? No assunto que já caiu, de repente fazer simulado? Pego as provas antigas e vou fazendo as questões que eu mais errei. Maravilha, prazer conhecer vocês, boa sorte para todo mundo. Deixa eu só finalizar aqui essa nossa participação no Bahia Meio Dia com mais uma dica do professor. Quer dizer, professor, então revisar o que aprendeu e nesses assuntos que são mais cobrados. Com certeza. Eu tenho uma frase que eu sempre dialogo com os alunos, principalmente nesse período, é que a obsessão vence talento. Então, a obsessão por vocês conseguirem alcançar o objetivo é muito mais primordial do que um talento qualquer. Então, nessa fase final, estuda, se dedica, essa energia gasta agora, com certeza vai garantir a aprovação no final. Que assim seja. A gente volta ao estúdio do Bahia Meio Dia. Dicas valiosas. Obrigado, Fael. Olha, o IFBA Campus Juazeiro está com inscrições abertas para o processo seletivo 2027. Ao todo, gente, são 100 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio. São 50 vagas para o curso técnico em administração e outras 50 para o curso técnico em segurança do trabalho. Os 2 cursos têm duração de 3 anos. Em cada curso, 32 vagas. As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro pela internet ou presencialmente no campus de Juazeiro, na BA 210, bairro Dom José Rodrigues. Olha, Barreiras recebe hoje um evento de graça voltado para quem está em busca de oportunidades e quer se preparar para o mercado de trabalho. O 5º workshop de carreiras do IEL Bahia reúne estudantes, profissionais e especialistas para discutir empreendedorismo, inovação e tendências e novas exigências do mercado. Quem tem os detalhes é a Aline Miranda. Aline, com você. É isso mesmo, Miller. Com o tema, o futuro começa na decisão que tomamos hoje, que vai ser realizada essa 5ª edição do Workshop de Carreiras, aqui no auditório do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFBA, aqui de Barreiras. Quem está comigo vai trazer mais detalhes sobre esse workshop é o Marco Antônio Ferreira, que é gerente de negócios do IEL aqui na cidade e que já está aí com tudo organizado para esse evento logo mais à noite, não é isso mesmo, Marco? Explica para a gente o que vai ser debatido aqui. Boa tarde a todos, obrigado aí, Aline, mais uma vez pela fala. Bom, hoje aqui vamos ter o 5º workshop de carreiras, um evento tão esperado durante o ano pelos estudantes, profissionais, né, para poder realmente entender o que está acontecendo no mundo do trabalho, que perspectiva nós vamos ter. Então, vamos iniciar hoje às 18h30 com a Feira de Oportunidades, com grandes parceiros, instituições de ensino, empresas que estão ofertando oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, também ofertando cursos profissionalizantes ou de formação técnica ou superior para vocês. E, além disso, né, logo depois teremos um talk show, justamente com a Tânia, né, que é hoje a gerente de RH da Mauricéia, justamente para falar um pouquinho do que esse mundo do trabalho está pedindo, quais são as expectativas para quem está recrutando. E na sequência vamos ter um painel com 2 convidadas, né, que é a Ângela, que é da Cargill, e também a Tamires, uma empresária que vai falar ao lado do empresário como é que ele vê hoje as pessoas que estão buscando oportunidades. E do outro lado a Ângela da Cargill vai falar ela como recrutadora, que envolve na gestão de pessoas, o que realmente hoje está percebendo durante a entrevista que as pessoas estão deixando de falar
e perdendo a oportunidade. É importante para as pessoas que estarão aqui, cerca de 400 participantes, para que eles possam entender o que está sendo exigido no mercado de trabalho. Não só dizer o que está sendo exigido, mas também pensar em sua carreira. Porque às vezes a pessoa está na dúvida, né, de como é que ela vai, o que realmente ela pode se qualificar, o que são as competências, e a gente vai ajudar um pouquinho sobre isso. Ela não só entender o que o mercado está pedindo, mas ao mesmo tempo ajudar na carreira. É importante esse tipo de debate, principalmente para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Exatamente. É que às vezes muitos ainda nem iniciaram uma entrevista, ou vão começar, ou não estão perdendo as entrevistas, oportunidades. Então aqui a gente vai ter esse diálogo. É um evento bem dinâmico, em que as pessoas realmente vão poder, inclusive, perguntar às pessoas que estão aqui presentes. Marco, é a partir das 18h30, aqui no auditório, que começa tudo isso, e vai ser só hoje aqui em Barreiras. Exatamente, vai ser só hoje, então aí corre quem vai encerrar as inscrições hoje às 16 horas, então não perca as oportunidades. Então fica aí o convite para todos que estão nos assistindo, Miller, aqui no auditório do IFBA, a partir das 18h30. Como a gente mostrou aqui, já está quase tudo organizado. Lá fora também, que é onde vai acontecer a Feira de Oportunidades, já está tudo sendo organizado para receber essas pessoas que queiram entender um pouco mais sobre esse workshop de carreiras. Eu volto contigo aí no estúdio, Miller. E é fundamental entender, né, como é que o mercado está absorvendo esses novos profissionais, quais as competências que são valorizadas. Muito obrigado pelas informações, Aline. A você é o nosso entrevistado, bom trabalho por aí. Olha, 12h56, profissionais de recursos humanos e gestores empresários do Oeste da Bahia participam do 5º Encontro de Líderes de Recursos Humanos. Vai ser realizado pelo SEBRAE. O evento vai discutir o tema Cultura Organizacional na Prática, liderança na construção de uma cultura orientada para resultados. A proposta é promover a troca de experiências, apresentar estratégias para fortalecer equipes, desenvolver lideranças e melhorar os resultados das organizações. O encontro vai ter como palestrante o Vitor Igdal. Ele é presidente da ABRH da Bahia. Ele é especialista em cultura organizacional, gestão de comunidades e conexões estratégicas. Olha, Juazeiro recebe até o dia 5 de setembro a Feira de Flores de Olambra. O evento reúne mais de 200 espécies de flores e plantas, incluindo, gente, plantas carnívoras, bonsais e espécies ornamentais. A Amanda está na feira, que acontece no centro da cidade. Amanda, o que é que mais te chamou a atenção por aí? Difícil dizer, viu, Miller? Porque aqui, como você falou, são cerca de 200